Incline sua cabeça sob o toque de Somente crer. Irmão Edinaldo Rodrigues, evangelista, é bem-vindo à plataforma. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor. Através da Tua palavra pregada nessa noite, aumenta a nossa fé, Senhor. Jesus, nome poderoso, nome que transforma, nome que salva, que cura, que liberta. Não há nenhum outro nome o qual devamos ser salvos, senão pelo do Senhor Jesus Cristo. E pelo poder deste nome, rogo ao Senhor que nesta noite nos abençoe, nos dando aquilo que necessitamos, Senhor, pois de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer. Mas o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Não acontece nada que o Senhor não permita. Sabemos que o inimigo de nossas almas está com a rédea, com os arreios em suas mãos. O Senhor domina. Satanás não faz o que quer, apenas o que o Senhor permite que ele o faça. Pai eterno, rogamos a tua misericórdia e a tua graça nesta noite em favor do teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. É bom ver o povo de Deus reunido, né? Testemunhos de livramento, de gratidão, durante toda a nossa trajetória, é algo que nos anima. E às vezes a gente está até cabisbaixo, mas a gente ouve a vitória de um dos nossos irmãos e nós ficamos alegres. Damos graças a Deus. O irmão Brano às vezes dizia, aleluia. Ele disse, eu não vou pedir desculpas a vocês por dar aleluia, porque aleluia é louvado seja o nosso Deus. Amém? Louvado seja o nosso Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a Escritura? Evangelho segundo São João, capítulo 3. Li algumas mensagens e confesso, não consegui ter uma linha, mas tudo parou nessa Escritura, nesse capítulo. E Deus sabe melhor todas as coisas. Eu aprendi a não ficar perturbado acerca de púlpito. Talvez, não sei, com o passar do tempo, não é costume, eu não me acostumo com isso aqui. Mas eu aprendi a confiar em Deus,
acerca do que vai ser dado ao povo. É responsabilidade dele para começar, não é minha. Então eu descanso nesse sentido. Verso 3. O diálogo, né, de Jesus com Nicodemos. Mas eu quero frisar esse verso 3 e os 7. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí o verso 7 ele diz: não te maravilhas de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podeis assentar. Não tem hino não, né? Hino não tem não. Necessário vos é nascer de novo. Jesus dizendo a Nicodemos, disse: o que é nascido da carne, no verso 6, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, Romanos 8, Paulo já disse, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, porque não é nascido da carne, é nascido do Espírito, e anda segundo o Espírito. Então, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muitos chegam só até aqui. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas Jesus foi um pouquinho mais fundo. Paulo aprofundou isso um pouco mais. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para aqueles que andam segundo a carne, há sim condenação. João já dizia que se andarmos na luz, como ele na luz está, é aquela frase que diz assim: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Mas é se andarmos na luz, como ele na luz está. Conta-se uma história relacionada a nascimento, e talvez eu aplique isso de uma forma mais para o espírito, né? Uma largata, uma pequena largata, algo até indesejável. Para os agricultores é algo indesejável, largata. Consome as plantações, consome as lavouras, mas chega a um determinado momento em sua vida que tem que haver uma mudança. É como um homem leva uma vida desordenada no mundo e algo toca em seu coração, que aquilo não é mais para ele. Então aquela pequena largata, ela procura algum local seguro e ali ela passa a tecer um casulo. E aquele casulo vai lhe isolando do mundo externo. E ela se separa do mundo externo. Ela fica isolada naquele casulo. E ali há uma metamorfose. Ela se transforma de algo indesejável para algo lindo de se ver. Algo que pode voar. Algo que é admirado pelas pessoas. Ela vai se transformar em uma borboleta. Ela deixou de ser uma largata para ser uma borboleta. E conta a história que quando a largata estava nesse processo
de começar a quebrar aquele casulo para sair, tendo assim um novo nascimento, uma criança tentou ajudá-la e abriu um pouco aquele casulo para facilitar a saída daquela borboleta. Às vezes, nós queremos facilitar a vida das pessoas e esquecemos que elas têm que passar por aquele aperto. E aquela borboleta saiu com muita facilidade do casulo, mas aquele fluido, vamos dizer assim, o seu sangue, deixou de circular por aquela asa. Ela precisaria passar por aquele aperto para que aquele fluido do seu corpo pudesse circular nas suas asas, então sua asa ter movimento. E aquela borboleta, ela se transformou em uma borboleta aleijada, porque foi facilitado a sua passagem no casulo. Mas mesmo sendo uma borboleta aleijada, ela nunca mais deu conta de ser aquela largata. Dali para frente ela foi uma borboleta, mesmo sem poder alçar voo. O que se transformou aquela ajuda quase que num acidente para aquela borboleta. Então devemos ter muito cuidado. Aonde estamos tentando facilitar as coisas, né? Às vezes nós temos que passar por esse aperto para que o sangue de Jesus Cristo possa correr em todo o nosso corpo, em todo o nosso ser. E só então podemos abrir nossas asas e alçar voo. A águia mãe, ela não facilita para os seus filhotes. Ela põe os seus ovos. Antes de pôr os seus ovos, ela procura uma montanha bem alta, segura. Então ali ela prepara o seu ninho com suas plumagens de penas, e aquilo fica muito fofo, muito aquecido. Mesmo que a neve esteja caindo, os ventos batendo, aquilo está aquecido. E ela passa a chocar aqueles ovos. Mas quando os seus filhotes nascem, ela se preocupa em alimentá-los. E ela vai caçar como uma águia, como uma ave de rapina. Ela pega a sua presa e traz aquela carne fresca. A mensagem do dia. Não importa se tem que comê-la sangrando. É isso que vai dar saúde àqueles filhotes. Mas, quando aqueles filhotes chegam a uma determinada idade, eles vão crescendo, aquele Pentecoste está por ali, a águia vê que a coisa está muito acomodada, aqueles filhotezinhos estão muito acomodados, então ela bate ali as suas asas e aquelas plumagens saem. Fica apenas os espinhos. E ninguém tem muita acomodação por ali, porque sempre estamos sendo cutucados, alertados. Então acabou-se aquela moleza. E chega o determinado tempo que ela pega seus filhotes, bota em cima das suas asas, cada um com o seu instinto natural. Ele se agarra às penas da sua mãe e ela leva todos e ela sobe o mais alto que pode. E quando ela chega lá em cima, ela vira. E aqueles camaradinhas todos caem, batendo suas asas, sem saber voar, mas caem naquela situação. E a mãe não está preocupada em livrá-los. Ela está fazendo aquilo para o seu bem. Eles têm que aprender a voar. E Deus, às vezes, coloca a gente nessa situação. Nós estamos muito acomodados, está tudo bem, mas os apertos virão. Às vezes a plumagem na nossa casa já até saiu. Está só aqueles espinhos nos cutucando e a gente não tem muita acomodação. É porque a gente agora tem que aprender a voar mais alto. Tem que aprender a voar, bater as asas. Capacidade nós temos. Deus nos deu isso por natureza.
E quando aqueles sujeitinhos realmente não dão conta, a águia não deixa eles se despedaçarem. Ela vai lá embaixo e pega, o pastor Sandro pregou isso essa semana, pastor. Vai lá embaixo, pega eles e leva lá em cima de novo e novamente. Você tem que passar por mais essa luta, porque você tem que aprender a voar. Você não pode ficar aí no chão o tempo inteiro, nesse ninho confortável. Se lembre, em um desses dias, virá o arrebatamento. Numa dessas manhãs, nós seremos arrebatados. E nós só seremos arrebatados quando todos nós estivermos na nossa posição. Ah, mas eu nunca li nenhuma mensagem. Não interessa. Se sua asa está encriquilhada, você é uma borboleta. Então, se você nunca aprendeu a voar, você pode até perder a sua vida, mas como uma águia. Uma vez eu vi uma reportagem, se alguém já viu o corpo de uma águia? Até para morrer, as águias são excelentes, são pássaros celestiais. Você não vê uma águia perdendo a sua vida. Eu nunca ouvi falar que alguém encontrou uma águia morta. Nunca. Sabe por quê? Deus deu uma natureza para ela, a qual ela sabe o que fazer. Ela chega a uma determinada época da sua vida que ela tem que arrancar o seu bico, ela tem que arrancar suas penas e suas unhas. E leva-se uma temporada para que ela venha renovar as suas penas, para que ela venha renovar as suas unhas e o seu bico. E ali ela salta para um voo da renovação. Será que nós não estamos precisando arrancar nossas velhas penas? Estão muito engorduradas, atrapalhando a gente voar, a orar, a ler. As unhas da águia ela vai crescendo e ela já não tem mais como pegar a sua presa, então ela passa a passar fome. Se nós não lermos, se nós não orarmos, a nossa alma está passando fome. Necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo, nascer do Espírito. Quando Deus enviou Moisés ao Egito, Moisés, eu li tudo isso aqui. As leituras são longas, né? Moisés não tinha nada, mas Deus deu a ele aquela vara. E disse, joga ela no chão. E ele jogou, ela se tornou naquela serpente. E Deus tornou a tornar aquela vara no seu estado original. Então, o irmão Brana diz assim, se Deus pôde nos dar a nossa vida natural, então Deus pode nos dar a nossa vida espiritual. Porque tudo depende dele. Não é de mim, não é de você. Eu não tenho mérito para ser um cristão. Uma vez eu vi o pastor Joaquim pregando, eu dou conta de ser um bom católico, eu dou conta de ser um bom denominacional, mas eu não dou conta de ser um cristão. Tem que ser Deus em mim e em você. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Já pensou se eu chegasse no céu pelos meus méritos e o pastor Sandro não? Pelos méritos dele? Não, Deus não é assim. Dia desse um pastor denominacional falando que na igreja dele muitos iriam no arrebatamento e outros não. E ele ouviu a mensagem. Eu disse, não, meu irmão. Não é bem assim. E eu passei a mostrar as escrituras para eles. Deus é justo e Deus não muda.
Deus não vai levar um no arrebatamento tendo que crer na sua palavra e levar outro que não crê, porque, para começar, um homem ou uma mulher só agrada a Deus se tiver fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como Deus irá arrebatar um homem que ele não se agrada? Como Deus irá arrebatar uma mulher a qual ele não se agrada? Temos que ter fé. E fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas só se ouve a palavra de Deus na igreja quando o pastor está pregando? Não, quando você está lendo, você está ouvindo. E, consequentemente, você está acrescentando a sua fé. Porque isso é natural, é automático. Você lê e você crê e Deus te dá. É Deus que nos dá. Paulo já dizia que o querer e o efetuar é dele. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, então você não deve se preocupar com a sua mudança. A única coisa que nós temos que fazer é se render a Deus, de todo o coração. Quando nós se rendemos a Deus de corpo e alma, então Deus faz a nossa transformação. Mas para isso, nós temos que fazer igual a largata. Se isolar do mundo, se afastar do mundo. Parágrafo 249 da mensagem do sinal, o irmão Branham fala algo assim. 249, ele diz: agora vocês que estão escutando isto nas fitas, nas mensagens, né? Que são as fitas impressas. Agora vocês que estão escutando isto nas fitas, vocês mulheres, vocês homens, escute 1 minuto. Se alguma vez creram em mim, creia nisto agora. É hora de parar de se irritar uns com os outros. Creia na mensagem da Bíblia. Creia em Jesus Cristo e ame, e honre, e respeite um ao outro. Homens, respeite suas esposas, respeite o seu lar. Não, o seu lar, porque este cordeiro é para o lar, não só para um, para todo lar também. Tinha que ser trazido tudo tinha que ser trazido para dentro. Devemos amar um ao outro, e os crentes devem se separar do mundo. O casulo, se separar das coisas. Como? Com as nossas atitudes. Eu não dou conta. Eu vou dar testemunho meu. Eu já vivi épocas, e quando estava aquela rodinha, conversas imorais, piadas maliciosas, eu estava ali e me sentia muito bem com aquilo. Mas hoje eu não dou conta nem de se aproximar. Eu posso ser a borboleta da asa aleijada. É aquela palavra que a irmã falou, né? Eu não sou o que devo ser. Eu também não dou conta de ser o que quero ser, mas uma coisa eu sei. Eu não dou mais conta de ser aquela largata lá atrás, não. Sabe por que eu não dou? Porque Cristo agora vive em mim. Houve uma mudança na minha vida. E eu creio no Deus Todo-Poderoso, que jamais eu voltarei a ser aquela largata. Quando um pinto está para nascer, e ele às vezes tem dificuldade, assim, os últimos ovos da ninhada, às vezes tem problema de quebrar casca, às vezes a casca é muito grossa. E às vezes a gente dá aquela ajuda, né? Mas a partir do momento que ele botou uma perninha para fora do ovo, você não consegue mais colocar de volta. Não consegue mais. Depois que ele sai daquela casquinha, uma bandinha para lá, outra para cá, não tem quem coloque mais ele dentro daquele ovo. Não cabe mais.
Não tem mais jeito de você voltar a ser o que era, irmão Paulo. Algo dentro de você fica dizendo, não dá mais. Você não dá mais conta de ser o que era. Depois que há a transformação, há o novo nascimento, aquela borboleta não dá mais conta de ser uma lagarta. Eu não dou mais conta de ser o que eu era. Eu posso não dar conta de ser o que eu devo ser. Como cristão, como pai, como, eu ia dizer mãe. Mas aí você toma para você. Eu não dou conta de ser a mãe que eu quero ser, o pai que eu quero ser, o marido e a esposa que eu quero ser e que eu devia ser. Isso às vezes eu não dou conta. Mas eu não dou conta mais de ser o que eu era lá atrás, não. Houve algo diferente, irmão Cauã, na sua vida. Você não dá mais conta de ser aquela lagarta lá atrás. Depois que o pinto sai do ovo, não tem mais jeito dele voltar para o ovo. Assim é o cristão, é o filho de Deus. E tem uma coisa, Deus não te condena pelos seus erros. O irmão Brana disse que nós não seremos condenados nem mesmo pelas nossas palavras. Nós seremos julgados pelo desejo do nosso coração. É o que vem lá de dentro, da alma. Pedro errou, Pedro negou Jesus, mas quando Jesus chegou, disse, Pedro, tu me amas? Pedro disse, te amo, Senhor, eu amo. Jesus foi um pouquinho mais fundo. Pedro, tu me amas? Talvez Pedro tenha pensado um pouquinho. Eu amo, Senhor. Então Jesus foi até lá no fundo do coração. Até tocar na alma. Pedro, tu me amas? Aí Pedro já não teve mais força. Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Jesus nunca condenou Pedro por ele ter negado Jesus. Mas Pedro também, a partir daquele momento, nunca mais negou. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Sabe o que acontecia daí para frente? Houve uma transformação na vida de Pedro, e a Bíblia diz que quando Pedro passava, até a sua sombra curava os enfermos. Era Pedro? Não, era Deus em Pedro. Sabe por que você dá conta de fazer o que você faz? É você? Não, é Deus em você. Não temas, eu estou contigo. Nós temos que crer nisso, irmão. Isso é Bíblia. Ora, Abraão cometeu os seus erros. Mas Deus condenou Abraão? Não. Abraão creu em sua promessa. E mesmo ele tendo que mentir, ela não é mais a minha esposa. Os denominacionais não vê essas coisas porque não tem profeta. Achou que o rei lá, Abimeleque, sendo um rei, ia se apaixonar por uma velhinha de 90 e tantos anos. Não, ele se apaixonou foi por uma bela mulher, uma moça muito bonita. Por isso Abraão disse, ela não é minha irmã, para não morrer. Mas sabe o que foi Deus disse? Não, eu vou punir Abraão? Não, vai lá para ele olhar por você. Senão você é um morto. Se você tocar, você é um morto. E a Bíblia diz que as madres dos animais já estavam tudo fechado. Salmo 32. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Salmo 32. Olha aqui, irmão Paulo. O que Deus reservou para mim e para o Senhor e para todos nós. Bem-aventurado aquele cujo a transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo o espírito não há engano. A gente pode errar, mas no nosso espírito não há engano, não. A gente não anda se enganando, achando que Jesus Cristo é a segunda, terceira pessoa da Trindade, não. A gente sabe quem é Ele. A gente sabe que Ele é o único Deus Todo-Poderoso.
É aquele que morreu e ressuscitou dos mortos, que derramou o seu sangue por mim e por você, o qual tem misericórdia de mim todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são renovadas todos os dias. Todos os dias eu tenho uma chance a mais, porque a misericórdia de Deus se renova. E Deus me deu a salvação por sua graça. Pela graça sois salvos. Graça, um favor imerecido. Eu não mereço. O que é que eu mereço? Eu não mereço nada. Mas Deus me deu a salvação. Você já parou para pensar nisso? Que Deus deu a salvação a você pela sua infinita graça. E todos os dias as misericórdias de Deus são renovadas por mim e por você. O Deus que é riquíssimo em misericórdia. Às vezes a gente está em situações difíceis, como diz o ditado nordestino, né? Às vezes a gente se mete em rabo de foguete, em situação realmente difícil. Mas Deus nos ajuda. Deus nos livra de cada uma das situações a qual nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o fim dos dias. Às vezes o fim do meu dia pode ser ainda hoje. Pode ser amanhã. Eu não sei. Mas Ele já estará comigo. Ele estará comigo até a travessia daquele Jordão. Eu não atravessarei o Jordão sozinho. Mesmo sabendo que eu cometo transgressões. Mas Ele não imputa maldade. Sabe por quê? Porque no meu espírito não há engano. Eu creio na Bíblia, eu creio no profeta que Ele enviou para esta era. Eu creio nessa mensagem de todo o meu coração. Da mesma forma que eu sei que eu estou em pé aqui, eu creio nessa mensagem. E não é hipocrisia. Eu creio de todo o meu coração nessa mensagem. Ai de mim se não fosse essa mensagem. Ai de você se não fosse essa mensagem. Deus tem dispensado misericórdia todos esses anos a meu favor, a seu favor. Mas necessário vos é nascer de novo, tomar atitudes novas. Na mensagem, agora está certo, né? Na mensagem A Junção do Tempo, aqui o que eu falei, eu achei aqui agora, a mensagem, a estatura de um varão perfeito, parágrafo 178, falando de Moisés, né? Já eu chego na Junção do Tempo. Ele disse aqui, levanta, Moisés, se posso converter a vara em serpente, também posso torná-la ser em sua forma original. Aleluia! Amém! Se Deus pode dar a vida natural, também pode dar-me a vida espiritual. Se Deus me pode conceder o primeiro nascimento, também pode conceder-me o segundo nascimento. Amém! Se Deus pode curar este corpo, por meio da cura divina, também pode levantá-lo para a sua glória nos últimos dias. Mensagem à Junção do Tempo. Eu queria deixar isso aqui para o encerramento, mas eu posso ler novamente. O que foi isto? Nós temos o tempo da mudança. Nós temos o tempo de mudança. Nós temos a junção nas estradas. E o grande Deus imutável, o qual é imutável, o qual realizou estas coisas,
nas junções do tempo, o passado, quanto mais ele o fará agora, quando todo o inferno está em fúria. Nós não estamos brincando de crente. O inferno está em fúria, irmão Paulo. É por isso que nós temos tanta dificuldade. É porque o inimigo de nossas almas não para de lutar contra nós. Ele vem, a função dele é matar, roubar e destruir. Ele tenta nos destruir, tenta destruir nosso casamento, nossa amizade e nosso bem-estar. Ele tenta destruir a nossa espiritualidade. Se estamos bem com Deus, aí é que nós somos atacados por Satanás. Quanto mais se aproximamos de Deus, mais se afastamos do mundo, mais somos atacados pelo diabo. Só que temos a grata satisfação de saber que ele não pode nos tocar, porque Deus não permite. Ele fica arrodeando igual um leão, tentando nos tragar. Mas o anjo de Deus está com a espada na mão para nos defender. Agora, quando nós precisamos passar por um aperto, então não adianta, irmão Paulo, eu ficar orando pelo Senhor para Deus te livrar desse aperto, porque o Senhor precisa. Eu preciso desse aperto para que Deus possa moldar o meu caráter. Essa dificuldade eu tenho que enfrentá-la até o fim, até sair do casulo, para que eu possa voar mais alto. Vocês já conhecem a história do passarinho que bateu no carro, né? Capacidade de voar alto, Deus nos dá. Às vezes nós temos que passar por dentro desse aperto, nesse casulo. E isso é uma experiência que cada um de nós, se não passou, vai passar. É inevitável. Então, Bruno, nós precisamos disso. Precisamos, como cristão, de aperto. Para tirar a essência de uma flor, ela tem que ser esmagada, prensado. Quando o irmão Brana, relatando a história da irmã Hope e da sua filha, ele disse, aquilo partiu meu coração. Aquilo me moeu, mas eu tinha que passar por aquilo, porque havia muito de William Brana em William Brana. Eu tinha que passar por aquele aperto. Sabe para quê? Para depois chegar uma bela moça e dizer, oi papai. Ele disse, papai? Eu tenho idade de ser seu irmão? Eu disse, não. Aqui não tem bebê, aqui não tem velho. O senhor sabe quem eu sou? Eu sou a sua querida Chero, o seu bebezinho. E a sua mãe? Minha mãe está ali. E ele pôde entrar naquela casa, ver a sua poltrona. Irmão Vandes, essa nossa casa nova. Aqui no mundo, há muitos condomínios de alto padrão. E para você entrar, você tem que dar até o nome do seu terceiro vizinho. Eles querem saber tudo. Você não pode entrar lá sem ser identificado. Hoje tira foto, é filmado, tudo. Até a sua digital fica lá na entrada. Para liberar, senão você nem sai. A menos que esteja tudo liberado lá. Juntando todos esses condomínios. Você pensa assim em Natal? Não, pense a nível de mundo. Juntando todos esses condomínios, vendendo por um valor bem valorizado. Não compra a maçaneta da minha casa. E nem da sua. Aquela maçanetazinha que a gente não dá muito. A gente só chega e bota a mão lá. Vale mais que tudo isso. Sabe por que Satanás faz essas coisas? É tentando copiar o que tem lá, mas não tem jeito de copiar. Aquilo que subiu ao coração do homem, olha, ele não chega perto.
da glória que Deus reservou para mim e para você. Então vale a pena passar por esses apertos, irmão. Vale a pena. Num desses dias, tudo isso vai ser como nada. Vai ser como nada. Tá, aquele aperto que eu passei, aquela dificuldade. Graças a Deus por ter passado por aquilo. Nós iremos reconhecer uns aos outros. O meu sogro, ele gosta muito de negócio de botija, né? Essas coisas, tesouros enterrados. E uma vez eu brincando, eu perguntei ao pastor Adil, eu disse, pastor Adil, quando a gente chegar lá, a gente vai saber, assim, a gente vai conhecer uns aos outros? Ele disse, sim, eu disse, ainda bem, que eu não vou ter que perguntar para ninguém, quem é aquele baixinho ali gritando, é ouro, a rua é de ouro! Lá vai ter ouro, diamante, jaspe. Eu não vou precisar cavar nada, eu vou andar em cima de ouro. Agora, irmão, quem prometeu isso, cumpre as suas promessas. Descanse em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar na sua oração. Não tem nada de errado o sacerdote ir lá orar e pôr a mão. Isso é Bíblia. Até os pecados são perdoados de uma pessoa. O sacerdote pode chegar ali e pôr a mão. Mas temos que crer que Deus está em você. Esses sinais seguirão os que crerem. Os que crerem. Quantos e quantos testemunhos não temos? Meu filho estava com febre alta, queimando em febre. Eu cheguei ali e pus a voz do profeta. E rapidamente ele parou. E a febre foi embora. Eu pus a mão sobre ele. Testemunhos. Quando nós fomos para o encontro de Crateús, se eu não estiver enganado, foi de lá. A irmã Graça, a esposa do pastor Roberval, se não foi o de Crateús, foi um desses encontros regionais. Ela disse que nunca tinha sentido tanta dor de cabeça. E ela estava no ônibus com aquela dor de cabeça. E o pastor Sandro entrou, botando as mãos nas poltronas assim, na passagem pôs a mão na cabeça dela. Ele não precisou orar. Ele não precisou saber que ela estava com dor de cabeça, mas o Espírito Santo sabia. Ele pôs a mão e ela foi curada. A irmã Neide, uma certa vez, deu um testemunho, disse que João Victor, né, estava com muita febre. E eu e o pastor Sandro fomos lá tomar uma sopa. E na saída eu pei a mão na cabeça dele. E ela disse que ele ficou bom imediatamente. Foi o irmão Naldo? Não, foi Jesus Cristo. É por isso que você tem que crer naquilo que está em você. Você e eu somos incapazes. Mas Ele que está em nós, Ele é o Todo-Poderoso. Então, se você entregou o seu filho nas mãos de Deus, meu Deus, aqui está fulano, você pode citar o nome do seu filho. Eu entrego ele em tuas mãos, porque eu não posso fazer mais nada. Tudo que eu podia, Senhor, eu fiz. Agora, tudo que eu posso fazer é entregá-lo nas tuas mãos. Agora tem gente que faz isso e quer que ele esteja na igreja no outro dia. Não. Deus sabe como lidar comigo. Deus sabe como lidar com você e sabe lidar com ele e com ela. Eu posso citar porque eu confio nele, né? Eu nunca encontrei um rapaz tão amável comigo como o irmão Pablo, filho do irmão Capistrano. Você está pensando que eu me preocupo por ele não estar aqui? Não, ele está na mão de Deus.
A hora certa Deus vai trazer. Porque sabe por quê? Ele nunca mais vai dar conta de ser aquele Pablo lá atrás, não. Alguma coisa tem lá. Está roendo lá dentro. Tá? Ele está roendo. Enquanto ele estiver nessa fase de largata, ele vai continuar roendo uma coisa aqui, outra ali, mas uma hora ele vai entrar no casulo. Vai se separar do mundo. E vai haver um novo nascimento. E a partir do novo nascimento, nunca mais aquela vida. Nunca mais aquela natureza. Nunca mais. Quantas e quantas vezes o irmão Andrinho não ouviu a mensagem? Foi para lá, comeu muitas lavouras, muita vegetação, mas teve que entrar no casulo. Você dá conta mais de ser aquela largata lá? Ah, não. Não dá não. Não dá não. Manice, não tem jeito. É uma natureza que ela brota de dentro para fora. Agora, isso não quer dizer que eu não vai errar, que você não vai errar. Às vezes a gente fala uma palavra aqui e aquilo fica doendo dentro de você. Você não dá mais conta de ser aquela pessoa. Antigamente você dizia e, como diz o paraense, não é meu parente. Né? Quando a gente chega e conta alguma coisa assim, fulano está na situação, o paraense diz assim, eu choro, não é meu parente. Força da expressão, né? Às vezes até é parente, é filho, é primo, é irmão. Mas a gente não dá mais conta de ser aquela velha largata. E borboleta, você sabe, né? Chega aqui, ela pode até ficar no chão por um tempo ali, mas ela tem a capacidade de voar alto, sair para outros lugares, pousar nas árvores mais altas. Como as águiazinhas que aprendem a voar, elas nunca mais caem. Elas não vão precisar da mamãe mais ajudar. Elas já aprenderam a voar. A natureza vem, o amadurecimento espiritual vai chegando com o tempo. Coisas que a gente se perturbava, está acontecendo isso, o amadurecimento vai chegando, você não se preocupa mais. Não, mano, pode ficar tranquilo, espera aí um pouquinho que Deus vai te mostrar o que vai fazer. Se acalma, aquietai-vos, e vede Deus agir. Você tem que aprender a se tornar um cristão ancorado na palavra. Ancorado. Eu creio. Crê mesmo? Eu creio. Você pode tirar minha mulher, minha sogra, né? Meus filhos, pode tirar a minha vida. Mas a minha fé em Cristo você não tira. A minha fé em Cristo você não tira. Essa, eu gosto de descontrair, né? Por isso que eu falei na minha sogra. A irmã Alessandra ficou rindo para mim. Nós temos que aprender em que estamos ancorados. Eu estou ancorado na palavra. E esta palavra é Cristo. Então, olha, pode vir. Como diz o ditado popular, pode vir quente que eu estou fervendo. Não importa se eu tiver que enfrentar lutas. Se eu tiver que entrar, eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar, sabe por quê? Porque Deus está comigo. Você pensa que Sadraque, Mesaque e Abdenego estava preocupado em entrar na fornalha? Não, eles estavam amarrados lá. Foram levados porque tinha soldados debaixo de ordens. Mas os soldados que levaram eles morreram. Mas sabe o que serviu a fornalha para eles? Para desatar as ataduras de Babilônia. Foi a única coisa que serviu a fornalha. Então, irmão. O irmão Brando até relata. Abdenego, você orou? Orei. Sadraque? Orou? Orei. Eu também orei. Então vamos tranquilo.
Se Deus não nos livrar, é questão dele, é coisa dele. Se ele não nos livrar, olha, hoje mesmo nós estaremos no paraíso. Mas se ele nos livrar, esse povo vai conhecer quem é Deus, de fato. Vocês estão lá, os profetas, tudo se cortando e gritando. Elias ainda zombava. Grite mais, talvez ele esteja dormindo. Quem sabe ele não foi na casa do vizinho aí e foi passear. Pode gritar. Mas quando chegou a vez de Elias tinha certeza do que estava fazendo. Pode botar água aí. Bote água. Não, ponha mais água, meu. Eu quero água. Pode pôr água. Quando Elias orou, o fogo desceu. E agora, quem é Deus? O irmão Brana conta nossas mensagens, uma experiência daqueles irmãos que eram testemunho de Jeová. E ele falando que teve uma visão. Ele disse, a gente vai pescar amanhã. Ele falando para o irmão, a gente vai pescar, a gente vai passar por um riacho, 2, 3, com a água barrenta, mas vamos encontrar um lago com a água transparente e vamos pegar bagre lá. Ora, pegar bagre em água limpa? E outra, nós vamos pegar um peixe grande. E o irmão Brana foi. Primeiro dia, passou lá os lagos, água barrenta até que chegou numa água bem azulzinha, cristalina. E começaram a jogar os anzóis. O irmão Brana disse, eu peguei um punhado de bagres. E no dia seguinte, eu peguei um peixe enorme de escamas. E aquele homem chegou e disse, eu não entendo isso. Ele disse, olha, o irmão Brana disse, que citou de 3, 4 profecias das testemunhas de Jeová. Ele disse, alguma vez isso se cumpriu? Ele disse, não. Ele disse, que tal esse peixe? Que tal a promessa de Deus que foi feita ontem e hoje se cumpriu? Que tal a sua libertação? Que tal esse Deus poderoso? Alguma vez ele falhou com você? Comigo nunca falhou. Existe a oração, como o irmão falou essa semana. Existe a oração e existe o clamor. Uma certa vez eu estava no recanto, fazendo um trabalho. A gente fez o que a gente chama de aceiro, né? Eu acerei uma área assim, grande, com medo do fogo vir, que é uma região muito seca, né? Durante o verão. Então eu queimei essa área. Queimei tudo. O fogo subia mais de 3 metros. Então quando terminou de queimar tudo, eu já estava andando em cima das cinzas, um pau, assim, uns 3 metros de altura, voou uma brasinha e caiu do outro lado. Depois de tudo queimado. E o fogo invadiu o recanto. Tomou conta. Capim seco dessa altura. E logo após o capim, a mata. A única coisa que separava a mata do outro lado era um lago. Então só ia queimar desse lado até ele atravessar o lago. E eu comecei a correr com óleo diesel e botando fogo ao redor, tentando fazer com que o fogo parasse em determinado ponto, mas o vento e o fogão foi embora. Quando eu vi que eu não dava mais conta, então eu me ajoelhei chorando, em desespero, porque eu sabia que aquilo poderia causar algo, responsabilizar o pastor Joaquim, porque a propriedade era dele. E constantemente o IBAMA faz varredura na área, né, por satélites. Então eu botei minha cara no chão, com o suor caindo e o fogo queimando para todo lado. E pedi a Deus que parasse aquele fogo. E o fogo parou. E eu fui ver aonde o fogo parou. Irmão, aonde o fogo parou? Só Deus para parar. Porque o que tinha de lenha seca, arriada, árvores enormes, secas, arriadas no chão, e o fogo parar ali, só a mão de Deus. Deus ouviu o meu clamor. Como Deus ouviu o choro de Ismael. E Agar estava tão desesperada para não ver o seu filho morrer, o deixou e seguiu mais em frente.
orando. Mas o anjo chegou e disse: Deus ouviu o choro do menino. Não foi nem a sua oração, foi o clamor dele. Ele é semente de Abraão. Eu sou semente de Abraão, você é semente de Abraão. Há uma abundância dentro de nós. Há um tempo de mudança. Eu deixei para fazer isso no final e não fiz. Junção do tempo 52. O que é isto? Nós temos o tempo de mudança. Nós temos a junção nas estradas e o grande Deus imutável, o qual Ele é imutável, o qual realizou estas coisas no passado, realizará agora. O mesmo, Ele não falha. O onipotente encontra com o miraculoso. Com certeza, o insondável. O pensamento irracional do homem nunca pode compreender isso. Como Deus vai salvar um homem pecador? Como? Ele não imputa maldade aos que no Espírito não tem engano. Você tem que entrar em contato com a onipotência. Então, quando você o faz, você está em contato com o sobrenatural. Sua vida muda. Seu pensamento muda, sua mente muda, você se torna diferente. Suas enfermidades desaparecem. O grande poder de Deus começa a mover em você. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus continue abençoando o irmão Adinaldo, mantendo a graça e a unção sobre ele. Antes de chamar o irmão Wanderson para orar e citar as conexões, eu notei alguns destaques aqui. Como casou, né, com a palavra do irmão Paulo, a largata e a borboleta, porque você pode ser fraca, mas você tem um potencial de transformação. Ninguém dava nada por Raabe, mas ela tinha um potencial de transformação. Ninguém dava nada pela samaritana, mas ela tinha um potencial de transformação. Ninguém dava nada pelo ladrão da cruz, mas ele tinha um potencial de transformação. Ninguém dava nada por Zaqueu, um ladrão, um publicano, roubador, mas ele tinha um potencial de transformação. Você tem um potencial de transformação. Você ainda não é o que você deseja e quer ser, mas você não é quem você era antes. Você carrega em si um potencial de transformação. Isso é muito importante. Então, Deus está trabalhando na sua vida porque você tem um potencial de transformação. Isso é muito importante. Se carrega. E essas espetadas que você está sofrendo são para te aperfeiçoar, para te moldar, para te mudar, aprendendo com os espinhos. Vamos aprendendo com os nossos espinhos. Foi cantado, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jó tinha muitos problemas aqui terreno, mas não tinha nenhum lá em cima. A fé dele era pura. Então, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Disse São Paulo. Então, nós vamos voltando para casa abençoados, crendo assim: Deus te chamou para te mudar. E o amor de Deus mudou a sua vida. Não é o que deve ser, não é o que quer ser, mas você não é quem você era antes. Deus mudou. Está trabalhando, transformado, não por insistência da mulher, do marido, do irmão fulano, do irmão ciclano, transformado
pelo amor de Deus. Você, a moça, o rapaz quando está namorando com a moça com o rapaz e vice-versa aí, ó, eu não quero que você faça isso, não quero que você vista isso, eu não quero que você vá a tal lugar e aí você vai sendo transformada pelo amor. Por amor a ele, por amor a ela, você vai deixando aquelas amizades, aquelas coisas. Aí você chega a um ponto que você nem sente falta daquilo. Transformado pelo amor. Se um amor terreno muda, e o amor de Deus? Não é, irmão Bruno? Então, o amor de Deus te impulsiona a avançar, a prosseguir. A razão diz, não vá à igreja. A razão diz, desista. A fé diz, se levanta. Prossiga. Deus, acenda aquela luzinha, como o irmão Paulo falou. Deus tem algo maior para mim. Deus